Agricultura BR de volta e agora para tratar de assuntos que são para resolução, para trazer o desenvolvimento para o setor do agronegócio. Já tem algum tempo, nós estamos falando aqui a respeito do chamado AgroSoluções, um quadro aqui do Agricultura BR, para falar muito mais do que os problemas que existem, mas possibilidades, soluções e às vezes até oportunidades de crescimento em cima desses problemas que acabam sendo enfrentados pelo produtor rural, por quem trabalha no agronegócio de maneira geral, em todos os elos das cadeias produtivas. E é por isso que nós temos hoje convidados ilustres, convidados muito especiais durante essa edição do Agricultura BR. Eu vou começar a apresentação, vou começar com o Cláudio Cavol, que está aqui conosco, ele que trabalha no setor de transportes. Obrigado, Cláudio, pela sua participação aqui no Agricultura BR. Nós temos também a deputada federal pelo estado de Mato Grosso do Sul e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina. Obrigado pela participação aqui também. Nós temos aqui conosco hoje a participação do André Dobashi, ele que é da ProSoja do Mato Grosso do Sul e é um dos nossos convidados, e também Derlis Cariotti, ele que é produtor rural, é empresário do ramo da produção, trabalha com sementes na Gemipasto e também vai colocar seus posicionamentos aqui conosco, e isso é muito importante porque traz para a produção rural brasileira, traz para o produtor rural informações e pontos de vista que são interessantes para todo mundo, que são interessantes para darmos um passo mais interessante para essa produção, para continuarmos crescendo. Por falar em crescendo, o primeiro tema aqui que nós temos aqui nessa rodada de conversa, que inclusive temos também a participação do presidente do Sindicato Rural de Sorriso, lá no Mato Grosso, está lá com o meu amigo Valdir Pacheco, participam também aqui dessa rodada, mas vamos falar um pouco a respeito da produção de grãos e de carnes no Brasil. Eu estava na segunda-feira, agora a última, num evento que aconteceu em São Paulo, né, o Global Agrobusiness Forum. O nosso ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou a respeito das expectativas de chegar até 300 milhões de toneladas de produção de grãos no Brasil em poucos anos, em questão de 10 anos, chegar a essa produção. Mais do que isso, sem avançar, sem desmatamento em relação às áreas que nós temos hoje no país. E aí eu quero comentar com vocês isso, esse é um assunto importante, somando também aos dados que o IBGE apresentou nesta última quinta-feira. O IBGE trouxe parte do Censo Agropecuário 2017, parcial. Muita gente colocou muita coisa, que às vezes tem uma entonação negativa. Entretanto, um dos dados importantes é que entre 2006 e 2017 houve um avanço, cresceram as florestas naturais nas fazendas brasileiras em 12%, que mostra que o produtor está fazendo a sua parte. Então, como crescer, preservar e manter o Brasil tão competitivo? Vou direcionar a primeira pergunta para a Tereza Cristina. Obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço poder estar aqui conversando principalmente com a sociedade e com os produtores rurais. Eu acho que o agronegócio, ele tem mostrado que ele é a solução do Brasil, né? Apesar de, às vezes, sermos incompreendidos. Você colocou aí um dado muito importante, que nós avançamos em 12% na recomposição de florestas nativas nas propriedades. Aí vem o enfoque contrário, que nós devastamos 16%. Então, se nós aumentamos 12% e aumentou em 16% a área aberta, na verdade foram só 4%. Vamos começar sobre esse prisma, tá certo? De áreas novas. Quer dizer que o Brasil ainda tem muita coisa a ser feita. Nós temos o melhor Código Florestal do mundo, né? O produtor é o grande responsável pela manutenção desse meio ambiente que hoje todo mundo quer, porque aqui o produtor rural ele tem que manter de 20% a 80% da sua propriedade, dependendo do bioma que ele se encontra, preservado, né? E assim mesmo, olha o que cresceu a produção brasileira nesse mesmo período, sem muita abertura de área nova. E uma coisa que tem que ficar muito clara para a sociedade é que, falo em devastação da Amazônia, não é o produtor rural que faz isso. Isso é gente que está na ilegalidade. Quem forma áreas com a licença ambiental,
é porque ele pode, ele ainda tem um pedaço da sua propriedade, seja nos seus 20, dependendo do bioma, nos seus 20 ou nos seus 80% de preservação, que ele pode abrir, ainda formar e colocar na produção. Então, eu quero dizer que o Brasil precisa olhar melhor para os seus produtores rurais, olhar melhor para esse setor que tem sido o motor do Brasil. Tá certo. Obrigado, Tereza. A pergunta continua sendo a mesma. Agora eu vou falar aqui com o André, porque é da ProSoja, aqui do Mato Grosso do Sul. Um dos dados interessantes nesse levantamento do IBGE apresentado nesta última quinta-feira é exatamente que as áreas das propriedades rurais no Brasil avançaram apenas 5% em 11 anos, ao mesmo tempo que houve uma preservação maior de 12%. Entretanto, muitos colegas, aí fazendo uma crítica aos meus colegas da imprensa aberta no Brasil, dão um enfoque, às vezes, muito negativo, querem enxergar alguma coisa negativa sobre essa área de produção. André, acho que desde o lançamento da colheita da soja, do plantio da soja lá com a ProSoja em Ponta Porã, a gente não se via, em relação a essa questão, manter crescimento, produção de carnes, de grãos, sem ter devastação, tendo essa preservação, como que o Brasil continua avançando? Bom dia, Fabiano, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é uma honra para a gente estar representando os produtores aqui nessa importante mesa redonda. Eu acredito que o produtor rural sul-mato-grossense, não só o sul-mato-grossense como o brasileiro, está fazendo o seu papel no sentido de aumentar a produtividade por área sem avançar áreas, novas áreas, né? Então, se a gente está falando que temos pastagens degradadas dentro de uma propriedade, áreas que já foram antropizadas, áreas que já foram exploradas com as devidas licenças, com as devidas autorizações, a gente tem a obrigação não só agronômica, né, produtora, de incrementar a produção nessas áreas. E eu acredito que nesse ponto o produtor rural está fazendo o seu papel. Você vê, a gente tem tido recordes de produção, a gente tem associações de pesquisa, não só públicas, mas privadas também, mostrando que é possível produzir mais na mesma área. Basta investimento, e não só investimento financeiro, mas investimento de tempo. O que eu tenho percebido, ultimamente, é que o produtor rural ele tem se dedicado mais à atividade. Ele tem parado de exercer atividades paralelas e tendo a atividade agrícola, agropecuária como sua principal atividade. Isso significa que ele está investindo tempo, ele está investindo dedicação, ele está trazendo a família para dentro. Então, você vê cada vez mais o tema sucessão familiar, gestão profissional do agronegócio, a busca de novas tecnologias, a busca de rompimento de paradigmas e rompimento de barreiras que faziam com que a nossa produção fosse para baixo. Então, eu acredito que o produtor rural está fazendo a sua parte, a gente precisa, falando como produtor, a gente precisa tomar um pouco mais conta do nosso agro em relação à política agrícola. O produtor rural precisa aprender a fazer política classista, ele precisa procurar seu sindicato rural, ele precisa procurar a sua federação, fortalecer ela, ele precisa dar apoio para os nossos parlamentares, e não é porque a deputada Tereza está aqui que eu estou falando isso, eu estou falando isso porque o produtor rural, se ele hoje está preocupado em incrementar a produção, ele também tem que, na mesma força, com a mesma gana, com a mesma vontade, ele tem que procurar abastecer os nossos parlamentares de informações que vão fazer esse crescimento da produção brasileira. Tá certo, obrigado, André. Nós estamos aqui com convidados, estamos comentando sobre temas importantes para a produção rural brasileira. E essa produção rural brasileira, estou aqui com o Cláudio Cavol, que é coordenador do grupo Transportando Ideias. Eu creio que esse nome é sensacional, porque trabalhar ideias, eu acho que essa questão ela é sempre muito forte e é muito importante, porque essa produção toda do Brasil, agrícola, pecuária, ela vai ser transportada. Nós temos um grande mercado consumidor, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e é por isso que é tão fundamental que todos os elos das cadeias produtivas tenham um bom desempenho, tenham uma boa remuneração.
na rodovia, também todos os outros meios de transporte, como garantir que essa produção, né, cada vez mais com seriedade dentro do campo, dentro da porteira que está sendo feito, como garantir que ela consiga chegar a esse mercado consumidor, atendendo, né, o mercado dos consumidores e atendendo às necessidades de quem trabalha diretamente. Cavol, obrigado por estar aqui, boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, Fabiano, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores. A pergunta é muito boa, Fabiano. O agronegócio, eu costumo dizer sempre que o agronegócio no Brasil, aliás, o Brasil não estaria na condição que está, sendo a 8ª economia do mundo, se não fosse o agronegócio. E o agronegócio também não teria esse sucesso todo se não fosse o setor rodoviário de transporte em nosso país, que infelizmente, devido a uma política antiga que começou lá no governo Getúlio Vargas, foi se investindo somente em rodovias no país e menos em ferrovias. E ao contrário, apesar de eu fazer parte de um setor rodoviário, que é caminhões, que são caminhões que transportam essa riqueza, nós não temos medo não da rodovia não, Fabiano, da ferrovia, aliás. Nós temos medo de desaceleração econômica, nós temos medo de crise, é isso que a gente tem medo. Não é de ferrovia, não. Se nós olharmos para os Estados Unidos, o modal rodoviário versus ferroviário, enfim, todos os modais são um dos mais eficientes do mundo. E a relação PIB, número de caminhões nos Estados Unidos, é muito parecida com a relação PIB caminhões no Brasil. Então, nós não temos que ter medo realmente, nós temos que esperar que o agronegócio continue crescendo de maneira sustentável, como o André falou, e que cada vez mais nossos agricultores produzam, nossos pecuaristas produzam para que o país continue crescendo e o setor de transporte, obviamente, estará junto acompanhando isso, como sempre esteve até hoje. Obrigado, Cavol. Vou conversar agora com o Derlis Cariotti, ele é uma pessoa muito próxima aqui no Canal do Boi, é diretor da GMPAS, uma empresa parceira do Sistema Brasileiro do Agronegócio, mas é produtor rural, está diretamente todos os dias ligado com o produtor, seja pecuarista, seja agricultor. E essas dificuldades dessa produção você vê todo dia, não só aquelas que impactam diretamente o seu negócio, né, e a propriedade na qual você está gerindo com a sua família, mas também dos demais produtores rurais. Como produzir mais grãos, produzir mais carnes? Boa tarde, obrigado por estar conosco. Boa tarde, Fabiano, e todos nós, os ouvintes que estão nos assistindo. É a briga do produtor rural no dia a dia, né? Trabalhando com mais tecnologia. Temos hoje muita tecnologia para ter uma produtividade melhor, né? Chegamos aqui há 35 anos atrás, produzimos aí 30 sacas de soja por hectare, né? Não tínhamos a segunda safra, que é a safrinha do milho. Então, o agricultor, com o seu trabalho e utilizando as tecnologias, a gente vai conseguindo que hoje temos aí mais que dobrou em 35 anos a produtividade. E ainda incrementamos uma segunda safra, que seria a safrinha do milho hoje, que garante uma renda, normalmente garante uma renda para o produtor rural. Temos aí o plantio direto, plantio na palhada, uma agricultura de precisão, né? E justamente porque a gente tem que cada vez ter mais produtividade para conseguirmos driblar muitos custos que antigamente não tinha, né? Impostos, transporte, muita coisa aí que está no meio do caminho do agronegócio, vamos falar da agricultura, pecuária. E nós, como empresa, também produzimos e comercializamos sementes e que trabalhamos diretamente com o pecuarista. Eles também têm essa dificuldade toda aí. Tá certo, obrigado, Derli. Bom, nós vamos agora viajar até o interior do Mato Grosso, nós vamos até Sorriso, a capital brasileira do agronegócio. Nós vamos agora conversar com o Valdir Pacheco, ele que está com o Luimar, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Aqui o assunto, nessa primeira rodada, Pacheco, nós estamos falando a respeito de soluções, como produzir mais grãos, produzir mais carnes, tendo esses desafios que hoje existem. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos.
Eu recebo aqui no estúdio, Fabiano, como você falou, Luimar GM, presidente do Sindicato Rural de Sorriso, que é o maior produtor de grãos do país. Obrigado por aceitar o convite, Luimar. É um prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Tereza Cristina. Boa tarde aos demais participantes do debate. É sempre muito gratificante, Pacheco, a gente falar do agro, vir falar daquilo que a gente faz no dia a dia. A gente sabe que esse impasse, essa novela sem fim do tabelamento do frete está se esticando muito, está trazendo grandes consequências. O que o sindicato vê como solução para resolver esse problema? Qual é a sugestão do sindicato? Certo, Pacheco. Para nós do agro, principalmente aqui na nossa região, que estamos bastante longe dos portos e dos grandes centros consumidores, esse tabelamento nos trouxe muitos problemas, porque tanto o agro quanto os caminhoneiros, basicamente é a mesma coisa. Nós dependemos um setor do outro. Então, com esse tabelamento, criou-se um impasse entre agricultor e transportadores, principalmente motoristas autônomos aqui da nossa região. Nós estamos com produtos em armazéns que não são transportados. Então, isso nos tem dificultado. A colheita da segunda safra está totalmente armazenada. O preço do frete está inviabilizando para as empresas que adquiriram os produtos daqui da região. É um gargalo e eu acho assim que quando se tem um problema, a gente precisaria sentar na mesa entre todos os envolvidos daquela cadeia, para que se ache uma solução em conjunto. A solução não pode vir imposta, principalmente pelo governo, que gerou mais uma fonte de renda para ele que a solução de um problema apresentado. Luimar, hoje, quais são as possibilidades de escoamento da produção aqui do corredor da BR-163 aqui no Mato Grosso? Como eu falei, que nós estamos distantes dos centros consumidores e dos portos, o principal meio de transporte nosso aqui ainda é rodoviário. E há 40 anos que nós desbravamos esta região e iniciamos a agricultura produtiva aqui, viabilizávamos o transporte pela rodovia BR-163 no sentido Arco-Norte, saindo por Miritituba e Santarém. Aquilo que conquistamos ao longo dos anos com esse tabelamento veio abaixo, praticamente derrubou uma conquista que tivemos ao longo dos anos. Hoje, o transporte está sendo ainda melhor e mais viável levar de novo para o sul, mais distante, do que levar para a região norte, que as estradas são difíceis e tem assim, uma característica complicada de transporte. Então, praticamente inviabilizou o transporte no Arco Norte. Agora vamos a Campo Grande com o Fabiano. Fabiano, você tem alguma pergunta, Fabiano? O Pacheco, obrigado. Bom, nós temos aqui algumas interações, né, porque é um tema polêmico, né, nós temos aqui representantes da área de transporte também, e eu gostaria de envolver o Cavol nessa conversa, acabou vindo já antes do intervalo, a gente ia falar daqui a pouco, mas veio um pouco antes, Cavol, e essa é um tema polêmico, é um tema que acaba indo de impacto com vários setores, né, posicionamento, porque nós trazemos aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, a seguinte situação sempre, na qual você precisa produzir, garantir que esse produto chegue e é preciso que quem esteja envolvido seja remunerado adequadamente. Qual que é o seu entendimento sobre esses posicionamentos que estamos trazendo aqui no Agricultura BR? Fabiano, como você colocou, é um assunto bastante controverso. E cada parte, cada lado quer evidentemente, quer deixar seu negócio um pouco mais rentável. Mas, e a Tereza Cristina, felizmente, está aqui do nosso lado, serve hoje de nosso testemunho aqui. Há muitos anos, nós estamos à frente do CETLOG, que representa o setor rodoviário aqui no Mato Grosso do Sul, e nós começamos a prever, há 10 anos atrás, praticamente, de que nós teríamos essa crise no setor rodoviário de cargas do país. Porque o governo, lá no início do governo Lula, ele financiou com juros subsidiados, através do BNDES, caminhões em todo o Brasil,
com juro de 2,5% ao ano, um ano de carência para pagar, e um ano de carência para começar a pagar a primeira prestação e 10 anos para terminar o pagamento de todas as prestações. Nós tivemos com isto dentistas, médicos, cabeleireiros comprando caminhão e colocando na estrada. E esses profissionais que acabaram comprando caminhão, não tinham a experiência necessária para entrar nesse negócio. Infelizmente, aconteceu, isso já estava previsto, nós tivemos várias vezes em Brasília advertindo o governo, a Tereza Cristina nos acolheu lá várias vezes, por 2 vezes estive dentro do Senado, falando em comissão mista do Senado, falando sobre esse assunto e pedindo que o governo não financiasse mais os caminhões com esse juro. Felizmente, hoje não existe mais, os juros do Finame já estão praticamente juros de mercado, de um CDC, e nós esperamos que com isso o mercado se equalize e se normalize como era 10, 15 anos atrás e fique realmente uma operação de livre mercado em que relação demanda versus procura vem acontecer. Mas, pelo que nós estamos vendo, a tabela que foi imposta ao caminhoneiro autônomo, que estava literalmente quebrando, e isso é muito sério. Se nós perdermos o caminhoneiro autônomo, o Brasil hoje conta com 3 milhões de caminhões rodando para levar nossas riquezas de um lado para o outro, inclusive as que a gente exporta também. Se nós perdermos, e caminhoneiro autônomo são 1,5 milhão de caminhões, se nós perdemos essa fatia do mercado, que é o caminhoneiro autônomo, o Brasil literalmente para. Mesmo que nossas empresas, eu sou um empresário do setor, nossas empresas comprem mais caminhões, não tem como atender esse setor se nós perdemos 50% hoje dos caminhões que estão trabalhando e levando nossas riquezas. Temos que olhar assim com uma certa atenção para esse segmento tão sofrido e tentar chegar numa equalização entre pagamento de frete e rentabilidade do agricultor para que todos ganhem e assim o Brasil continue crescendo. Tereza, esse tema ele foi muito debatido na Frente Parlamentar Agropecuária, dos representantes da frente com os demais colegas da Câmara Federal, do Senado também. Hoje, qual que é o entendimento que a frente está tendo, que vocês estão conseguindo alcançar em relação ao tabelamento de frete? Bom, primeiro, o tabelamento ele sempre foi um assunto que a frente nunca achou que tabelar seria uma coisa boa. Tabelar é um retrocesso, né? Em tudo, não só nos fretes. Nós vivemos numa economia de livre mercado. Então, o contratado, o ajustado, seria o melhor dos mundos. O tabelamento impõe essa confusão que nós temos hoje aí. Foi feita uma medida provisória depois daquela greve. De Afogadilho foi feita uma tabela, que é a tabela que, aliás, está vigente, que é uma tabela onde, nas variáveis todas, e aí o Cláudio, que é um expert nisso, pode falar muito melhor que eu, essa tabela, vários segmentos de transportes rodoviários estão exagerados, não se tem como contratar. Aí eu vou dizer um pouquinho sobre os grãos. Quando você compõe o preço do frete numa venda de grãos, geralmente ela é feita a futuro, ela é feita o ano passado, na safra passada. Então, esse preço já estava embutido no preço dessas commodities, soja, milho, trigo, girassol, algodão, enfim, tudo. Então, o que aconteceu? Essa tabela, ela desequilibrou esses preços, mas como tem uma medida provisória, que foi aprovada, é um projeto de lei, o que acontece? Essa tabela vigente hoje, ela distorce a grande maioria. Então, as empresas têm uma insegurança jurídica muito grande na contratação. Por quê? Se ela contratar na tabela, ela está tomando um prejuízo monstruoso, porque esse frete já estava lá atrás, ele já estava realizado, não pago, mas realizado dentro de uma tabela de custos do produto. E a outra coisa, as empresas, com essa insegurança que têm, eles ficam, vamos dizer, numa vulnerabilidade. Por quê? Porque, como a tabela vale, e se ele descumprir a tabela, ele pode ser penalizado com multas muito pesadas pela NTT, né? Então, nós criamos um imbróglio, na minha opinião, tanto para um lado quanto para o outro. Isso foi amplamente discutido, inclusive com os caminhoneiros autônomos. Bom,
deu-se um prazo, que era 20 de julho, esse prazo já passou, hoje nós já estamos no dia 25, se não me engano, né? 27. Então, 27, então nós já temos uma semana que essa tabela das multas, elas valeriam daqui para trás. Essa medida provisória ainda não chegou para ser sancionada no governo, na presidência, o presidente tem que sancionar essa lei. Se ele não sancionar em 15 dias, ele volta e o Senado pode fazer a sanção da lei. E aí o setor ficará completamente a descoberto. E, na minha opinião, vai acontecer uma coisa muito ruim, que vai ser judicializar essa tabela. A partir do momento que for sancionado com esta tabela vigente, não se fizer uma nova tabela, que é muito ruim, mesmo a nova, por isso que eu sempre advoguei um preço de referência para o caminhoneiro saber o seguinte: meu custo para tantos quilômetros, para tal carga, é esse. Se eu contratar abaixo, eu estou tendo prejuízo. Se eu contratar acima, eu estou ganhando. Então, se eu contratar no preço, eu estou empatando. Então, isso era o melhor dos mundos. Agora está criado esse imbróglio, não sei como é que isso vai se desenrolar, temos que esperar a sanção, e se ela for sancionada, realmente fica todo mundo numa insegurança danada, e a gente lê aí nos jornais que muitos setores entrarão na justiça para derrubar essa tabela.